tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa da Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos sobre saúde mental, a sua saúde mental, incluindo a saúde do seu corpo, da sua mente e também da sua espiritualidade. É o momento onde a gente para refletir um pouquinho sobre nós mesmos. E para o nosso encontro de hoje, nós trouxemos um convidado muito querido, o Dr. Gustavo Comaceto. O Dr. Gustavo é um médico psiquiatra, já há 15 anos atendendo aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. Muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Josi, pelo convite. Uma boa tarde ao telespectador e ao ouvinte, né? E vamos bater um papo sobre saúde mental, depressão. E a gente trouxe, eu e o Gustavo, um tema muito interessante e que, de certa forma, está dentro das nossas casas, das nossas famílias, das nossas redes sociais. Um tema muito comentado e, às vezes, pouco compreendido também. Nós vamos falar sobre tristeza, a falta de ânimo, de entusiasmo, e também depressão, e compreender um pouquinho essa diferença entre tristeza e depressão. Além disso, nós vamos falar também sobre os possíveis tratamentos hoje, né? Os mais atualizados, que talvez muita gente não tenha acesso ainda a esse conhecimento, para que a gente possa levar a vocês mais alternativas de cura e tratamento para essas doenças. Talvez, Dr. Gustavo, a gente pudesse começar falando um pouco sobre a tristeza, essa emoção que faz parte do ser humano, né? E não sei, mas me dá a impressão que muitas vezes a gente não percebe ela assim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Okay. A tristeza, ela é um sentimento e muitas vezes expressa sinal de saúde, né? A gente pode ficar triste. A gente vive uma época onde se abomina um pouco esses sentimentos mais duros de se encontrar dentro da gente e até de suportar eles. Mas eu sempre digo, por exemplo, se a gente perde alguém, nada mais saudável do que ficar triste, né? E nem tudo que é tristeza é depressão. E a depressão, ela também ganhou um termo muito vulgar, que tudo é depressão. Isso muitas vezes é um perigo. Quando um paciente chega, eu sempre penso, que tipo de depressão ele está falando? Será que ele está falando de uma tristeza? Será que ele está deprimido? Se ele está deprimido, que tipo de depressão é? Então, assim, eu acho que a tristeza, ela cabe dentro da nossa vida, tá? A depressão, ela já é, vamos dizer, por definição, onde envolvem sintomas, e os principais deles são perda da energia e perda do prazer, na maior parte do tempo, por um tempo no mínimo aí de 2 a 3 semanas. Então, quando o paciente começa a falar que não tem mais energia, ou que não tem prazer em coisas antes prazerosas, nós podemos começar a pensar num quadro depressivo para a psiquiatria. Agora, às vezes o paciente perdeu alguém, está triste, às vezes ele não está falando de depressão, ele está falando de tristeza. São coisas diferentes. A depressão, até para a gente pensar até historicamente como é que ela veio vindo e como ela foi se incorporando o seu conceito, até a década de 50, hoje o que a gente conhece como transtorno depressivo maior, na época era caracterizado por melancolia. Que era aquele paciente que ficava na cama, emagrecia, perdia o sono no meio da noite, passava o dia sonolento. Aquilo era o que se chamava, na psiquiatria mais pregressa, de melancolia. Era um quadro sério, né? E na época era o que se conhecia sobre depressão. O termo depressão surge logo depois disso, e ele remete, pela etimologia da palavra, uma pressão que vem de fora. Ou seja, a ideia de estresse
que é o estresse hoje da nossa vida, as nossas relações com o trabalho, interpessoais, o estresse financeiro. Isso começou a ser compreendido como um cenário, um potencial causador de pressões. Tá? Quando chega na década de 70, um outro conceito começa a ser incorporado a essa falta de energia, essa perda de prazer, que são as coisas, os sintomas psicossomáticos, que são as dores vagas, difusas, sem encontrar um exame que mostre algo orgânico, as dores de cabeça, os sintomas gastrointestinais, as doenças de pele. Então, o conceito de depressão começa também a abranger sintomas no corpo. O corpo está chorando. Então, são pacientes que vão atrás do gastroenterologista porque tem dor no estômago, faz endoscopia, não tem nada. Vai no cardiologista por taquicardia, o cardiologista examina, não tem nada orgânico que explique aquela... Mas o paciente está sentindo. Ou vai no traumatologista com dor nas costas, ou dor de cabeça, faz exames, nada mostra. Não quer dizer que ele não tenha nada, mas na verdade o que ele tem não está naquele órgão que ele está procurando. Os anos andaram e na década de 90, então, se incorpora mais um conceito aos quadros depressivos, que são os sintomas cognitivos, que é a nossa capacidade de funcionar durante a vida, exercer o nosso trabalho, ter a nossa interação social, ter a nossa capacidade de prestar atenção, de ir para uma aula, de, enfim, colaborar com a sociedade. Então, essa questão funcional, essa parte cognitiva do cérebro também foi incorporada. Então, é um conceito que vem se formando. Provavelmente nós não chegamos no final dele. Daqui a pouco ele está em progresso. E nós vamos compreendendo, mas o que se tem até hoje, então, é um andar da depressão que ela foi incorporando fenômenos para a gente compreender melhor o que a gente chama de depressão. Então, essa é a depressão para o psiquiatra. Sim. É diferente de uma tristeza, onde todos nós, em algum momento, vamos ter isso. E parece que o mundo moderno, a gente quer evitar isso a qualquer custo. Sim. Né? Isso pode ser um problema. Porque a gente fica triste, a gente tem espaço para tristeza. Isso não quer dizer que todo triste é deprimido. Eu acho que é o primeiro caminho, é olhar para isso, né? Porque geralmente a tristeza ela pode estar vinculada a um fato, a algo que está acontecendo, né? Mas muitas vezes é uma quietude, é um momento onde a gente está mais introspectivo também, né? E muitas vezes a gente lê como tristeza só não estar em euforia. Uhum. Penso que hoje existe uma necessidade de fuga muito absurda pelas dores, pela tristeza, pelas dores emocionais num todo, né? E muitas vezes elas também podem ser um sinal de alerta para que a gente possa olhar para algumas questões nossas, né? Por que eu estou triste? Muitas vezes eu percebo que vem no consultório pacientes falando em falta de ânimo, de entusiasmo, de vitalidade, associando isso a uma tristeza. E muitas vezes ela só está precisando de um pouco mais de movimento na vida dela, né? Mas eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho uma casa, eu tenho um marido maravilhoso, por que eu me sinto triste, né? Mas e o que a tua alma está pedindo que você não está fazendo, né? E agora? Agora que tu já construiu tudo isso, né? Me parece que a nossa alma tem uma inquietude por mais, né? Porque ela tem uma necessidade de evoluir, de crescer, de expandir.
E em muitos momentos ela está gritando ali dentro de ti. Agora, o que nós vamos fazer, Gustavo? O que nós vamos criar? O que nós vamos inventar agora? Qual é a nossa nova paixão, né? Que pode ser um livro, pode ser um esporte novo, pode ser programar uma viagem, pode ser algum crescimento profissional. A gente tem uma parte interna da gente muito inquieta por mais movimento. E se a gente não olha para isso, a gente acha que tendo aquele padrão social básico cumprido, isso vai gerar felicidade, né? E a fuga da dor, né? E vejo que a gente gasta muito mais energia hoje fazendo o esforço da fuga da dor para busca da felicidade. Né? A gente investe muito mais na dor do que... E outro aspecto é o olhar muito para fora e não olhar para dentro. É como se as coisas de fora fossem me trazer algo. Exatamente. Muitas vezes, eu diria todas as vezes, não é elas as responsáveis pelo nosso bem-estar. Tem muita gente, como tu falou, tem aparentemente tudo, mas está até deprimido. Sim. Ou está triste. E tem gente que tem que enfrentar batalhas aí enormes na sua vida e está bem. E tá bem. Tinha um escritor argentino que eu acho que era Luis Borges, que ele falava, né? O homem tem que se preocupar muito mais em buscar a paz interna, a calma interna, do que a felicidade. Exato. Sabe, reside nesses aspectos o nosso bem-estar social e individual também. Mas é um jogo que a tendência das pessoas é olhar muito para fora. Tô bem porque aconteceu algo, ou tô mal porque aconteceu algo. Isso dá uma ideia até de uma coisa instável, né? Se tudo der errado na minha vida, eu vou ficar mal. Ou se tudo der certo na minha vida, eu vou ficar bem. Então, imagina tu jogar à mercê das coisas da vida. Isso é um perigo. Muito grande, porque eu condiciono a minha felicidade a que tudo aconteça como eu estou planejando. Qualquer coisa que foge da curva, eu não sou mais feliz. Então, talvez a gente possa falar um pouquinho até sobre esse conceito de felicidade. Um pouco distorcido. Porque o que é a felicidade? É o bem-estar interno. É essa paz, é essa serenidade, é esse estado, né? Que eu posso... encontrar a paz no caos, né? Exato, mesmo diante do caos, tu ter ali uma serenidade que te sustenta, que te mantém dentro de um certo equilíbrio. E talvez eu precise compreender que sim, nós somos vulneráveis. Claro. O tempo todo a todos os movimentos da vida, né? E que o jogo é como eu viver nesse caos, né? Sem perder essa serenidade interna. Talvez compreendendo que todo esse movimento de bom e ruim faça parte da nossa jornada, né? Todas as emoções, elas fazem parte da expressão, da nossa expressão. Tanto a raiva, quanto a felicidade, quanto a tristeza, quanto a vergonha, todos fazem parte desse movimento da vida, sem exclusão. Chegou a ver o Divertidamente 2? O 2 não, assisti só o 1. Então Tô o 2, o spoiler que eu posso dar, exatamente isso. Mostra a nossa... uma compreensão das nossas emoções. Que dentro de todas elas existem emoções muito boas e emoções que a gente gostaria de não ter, mas faz parte. O tédio, a inveja, a ansiedade, isso tudo está dentro de nós. Quem sabe saúde mental, eu sempre defino como saúde mental a nossa capacidade de lidar com a vida. Isso eu defino como saúde mental. Não é meramente ausência de sintomas. É uma capacidade que a gente tem de funcionar bem com a vida, de se adaptar à vida. Como ela se apresenta. Porque ela a gente não tem controle. Sem condição. Exatamente. Perfeito. Então, isso é o que eu defino como saúde mental. Exato. E as pessoas começam a perder ela quando começam a não se adaptar mais. Aí, de repente,
nós estamos começando a ter um problema. Fico pensando também se essa dificuldade de adaptação, ela também não pode iniciar com a necessidade de controle, de querer controlar tudo e não dar conta disso. Um professor meu que dizia assim, quase tudo na vida a gente não controla e tá tudo bem. Sim. E tem que estar tudo bem, doutor, porque a gente ele dizia, não controla. E ele ainda continuava me dizendo o seguinte, Gustavo, quando tu tirar a cabeça do travesseiro, tem problema. Sim. Então, é assim. Isso. Vamos nos fortalecer para darmos conta deles. Exatamente. Né? Porque eles vão fazer parte. Bom. E os grandes saltos que a gente tem de evolução, de estruturação, são a partir da dor. Quantas pessoas não passaram por depressão e que se tornaram infinitamente melhores depois? Puderam ver com outro prisma. Né? Nossa! Porque nos quadros depressivos que eu observo é como se o paciente usasse uma lente da coisa negativa, ele não consegue ver a coisa boa, ele se liga a coisas ruins que estão acontecendo, ele não tem uma capacidade de pensar que no futuro possa ter algo bom. E aquilo prende demais e deve causar um sofrimento psíquico enorme. Então é uma forma até distorcida de ver a realidade. Né? Me parece que a gente gosta de distorcer a realidade. A gente é muito ruim para prever o futuro. Né? Mas cérebro... é muito bom em criar realidades que não existem. A gente cria uma vida ideal muito longe da nossa realidade. Inclusive do que a gente se cobra enquanto perfeição, né? De não poder ficar triste, mal-humorado, bravo, acordar cansado, tá cansado, não pode, né? E fazer escolhas mais voltadas para a sua saúde, não pode, tu tem que trabalhar, tu tem que... É todo um padrão social idealizado e que nos afasta muito de uma realidade de vida, né? Do que a gente é, né? A nossa essência, né? Hoje a gente vê muito na mídia social os modelos, né? Os influencers. As receitas prontas. Exato. Como se aquilo fosse para ti, para mim, para ti. E não. Sim. Às vezes o teu estilo de vida é outro e tá legal. Tenta te adaptar a ele. Tu não precisa fazer o que o outro tá fazendo. Tu fez bem para ele. E tu não assim, tem daqui a pouco é uma violência tu fazer aquilo. Não tens percebido, Gustavo, na clínica, que no fundo esse é um dos principais motivos da depressão? Esse afastamento de si, da tua individualidade, da tua autenticidade, em busca de fazer parte, de pertencer a esses padrões. Quando isso fica muito distante, parece que a pessoa se sente, ela mesma se marginaliza, né? E se autoviolenta por isso também. Eu acho que a gente poderia, para o pessoal de casa entender, te lembra antigamente que a pessoa ia fazer o seu terno, a sua roupa no alfaiate, aí ele media o tamanho do braço, colarinho, cintura, tórax, e fazia uma roupa para ti. Hoje os tratamentos têm uma tendência a ser o tailor-made. É sob medida. Então, assim, nós estamos falando desde uma pessoa que tem uma incapacidade ou uma dificuldade de adaptação social, e nós temos também, no outro extremo, pessoas gravemente deprimidas. Sim. Né? É o que é para quem. Sim. Às vezes uma mudança no estilo de vida pode funcionar muito bem para algum tipo de pessoa. Pode não ajudar outra pessoa. Essas receitas prontas, eu até entendo a autoajuda, porque ela, por exemplo, quando a gente fala do exercício físico, padrão alimentar, ou a mudança, né? Descascar mais, abrir menos, evitar o sedentarismo, que hoje está se tornando o novo fumante ao sedentário. Tudo isso, quando a gente fala, estimula os pacientes a fazer isso, a gente sabe que é uma probabilidade daquilo dar certo. É que nem, vamos supor um exemplo,
E eu digo isso sem números exatos, apenas como um modelo. Vamos pensar que quando a aspirina chegou para tratar dor de cabeça, vamos supor, eles pegaram 200 pacientes, dividiram 100 pacientes para aspirina e 100 pacientes para um placebo. E aí eles viram que dos 100 pacientes com dor de cabeça, 80 melhoraram com a aspirina e no grupo placebo, 20 pacientes melhoraram. Então se definiu que a aspirina pode ajudar um paciente com dor de cabeça. Quando tu estimula o paciente a fazer atividade física, a religar-se, né, à religião, à espiritualidade, ou então se alimentar bem, mudar alguns hábitos de vida e alimentar, a gente está querendo botar ele dentro de uma probabilidade de dar certo. Sim. Porque se a gente falar, não, fica no sedentarismo, a gente sabe que isso vai ter uma probabilidade maior dele ficar deprimido. Sim. Obviamente que nem todo paciente deprimido, vamos supor, vai conseguir, às vezes ele não consegue nem sair da cama. Exato. Né? Mas tem pacientes que têm um quadro mais leve, e as diretrizes recomendam, em quadros leves é mais indicado exercício físico do que remédio. Então tu vê, é o que é para quem. É o tailor-made, é o alfaiate de antigamente voltando à cena, mas num ambiente terapêutico. Sim. Não adianta eu dar um remédio para todo mundo, tem uns que vão melhorar, outros não vão melhorar. Tem uns que vão precisar mais, outros vão precisar menos, uns vão precisar tirar, uns vão precisar continuar por muito tempo. Então, o que é para quem? Né? É sob medida, é o tratamento sob medida. É o que a gente está falando para quem. Eu adorei essa metáfora do alfaiate. E eu acho que nós deveríamos usar para nós mesmos também. Com certeza. É o que funciona para ti. Reforçando a nossa individualidade, né? Porque a gente também tem uma tendência de se enquadrar em padrões. Muitas vezes tu dá um rótulo de depressivo para a pessoa, ela passa a viver aquilo como verdade absoluta. Depressão passa a ser até uma defesa dela. Eu não faço isso porque eu estou deprimido. Mas é o que eu mais escuto. Eu não tenho condições de fazer isso, eu sou depressivo. E aí vira uma bengala para todas as limitações, né? Então, falando um pouquinho disso, Gustavo, poderíamos entrar um pouquinho nos modelos terapêuticos que a gente tem, ou talvez também associando aos níveis de depressão, para a gente compreender uma depressão mais leve, como é que ela poderia se apresentar, e até chegar numa grave, e os tipos de tratamento que nós teríamos hoje. Josi, assim, ó, a história também assim como a gente traçou uma linha do tempo do fenômeno depressivo, a gente também pode entender sobre o que surgiram já na nossa história da humanidade como tratamentos para a depressão. Então, tu imagina que no mundo que hoje a gente fala das monoaminas, que é a serotonina, a dopamina e noradrenalina. Então, foi uma base teórica para compreender os remédios. Até 1950, não existia tratamentos farmacológicos para depressão. Então, surge lá um primeiro remédio, um sedativo, por acaso, e o pessoal de um hospital fala para os psiquiatras, diz, é um remédio que acalma os caras, quem sabe vocês usam aí para vocês. De repente os caras estavam pesquisando para tuberculose e viram que tinha efeito na depressão. Mas nós estamos falando isso lá da década de 50, remédios que traziam efeitos colaterais. Era difícil do paciente tolerar. Às vezes tu conseguia tratar somente os casos muito graves, porque o paciente não suportava aqueles efeitos colaterais. Então, mas essa foi uma grande revolução farmacológica. Na década de 80, em 85, tem uma segunda grande revolução farmacológica, que é a obtenção, a vinda do Prozac, a pílula da felicidade. Então, surge ali um outro fármaco com uma característica farmacológica muito melhor do que os remédios antigos, onde permitia tratar outras condições um pouquinho mais leves do que lá atrás, porque o paciente tolerava melhor, os médicos conseguiam tratar outras patologias,
não só os quadros depressivos, ansiedade, toque. Então os remédios foram melhorando a sua capacidade de tolerabilidade. O paciente tolerava mais o remédio. Então a indústria farmacêutica foi indo nessa linha, né? Os remédios foram se aperfeiçoando a ponto de ter remédios seguros, eficazes, de fácil uso, né? Às vezes tem remédios que tu usa uma vez por dia, não precisa tomar 3, 4 vezes por dia, não ceda ou ceda. Porém, para todo advento de um remédio, a gente está diante de efeitos colaterais, né? Então, alguns remédios têm efeitos colaterais, mesmo os remédios mais recentes. Tem pacientes que não toleram isso. Tem pacientes que não respondem a isso. Inclusive, aqui eu faço um apanhado. O ano era 2004, mais ou menos, e surge um estudo que a psiquiatria hoje ele é muito citado, ele tem muitas críticas, obviamente, mas ele trouxe luz a uma coisa da medicação. Então, mais de 4.000 pacientes em vários centros dos Estados Unidos. E eles queriam saber o seguinte: tu é uma psiquiatra que tu mora lá em Nova York, eu estou morando aqui em Denver, o outro mora sei lá onde nos Estados Unidos, e nós queremos conversar o que nós estamos fazendo com os nossos pacientes. Então, assim, o primeiro passo vão ser 14 semanas. E nós vamos usar tal remédio. Ok? Ok, todo mundo concorda. O segundo passo é só depois de 14 semanas, então é um tempo muito grande. O que nós vamos fazer no segundo passo? Nós vamos trocar de classe. No terceiro passo, nós vamos associar fármacos. E tinham 4 etapas. E depois desse tempo todo, a gente foi ver o que a psicofarmacologia conseguia fazer pelos seus pacientes. Então se viu que teve muita desistência ao longo disso, e eles consideraram a desistência dos tratamentos como cura, que pode ser questionado. Pode ser que o paciente não melhorou, não tolerou, não se sabe. Mas considerando que os pacientes que saíram do estudo, que não terminaram todas as etapas, ficaram curados, vamos dizer assim, a margem ou a probabilidade de responder aos remédios girava em torno de 60% a 62%. Então tinha uma turma aí de 30% a 40% que não estaria tendo benefício de tomar remédio. Então esse foi um estudo que se chama STAR-D, que queria entender o mundo da psicofarmacologia, o que ela poderia fazer pelos pacientes. Então nem todo mundo responde a remédio. Então tem toda essa história da psicofarmacologia, mas tem uma coisa que voltou à cena, que é a compreensão elétrica do cérebro. Na história da humanidade, o homem sempre se interessou. Tem relatos na Grécia e Roma Antiga do uso da eletricidade para tratar dor de cabeça com peixe elétrico. De um rei romano que sofria de cefaleia, botava uma enguia na cabeça e melhorou. E alguém encontrou esses relatos e aquilo ficou. Começou a se observar também que pacientes com epilepsia, que é a doença que traz convulsão, eles melhoravam após a convulsão de sintomas. Então começou a se associar A com B, mas ainda era uma coisa apenas relatada. E ninguém sabia como é que eu faço a eletricidade na pessoa, como é que eu faço uma convulsão na pessoa. E aí tem um relato, eu não me recordo que país é, país do leste europeu, Hungria, Bulgária, não sei, que tinha um hospital psiquiátrico nessa cidade, e lá internou um paciente que estava na rua, e ele estava lá 2, 3 anos em mutismo, ele não falava. E o Dr. Meduna era o nome desse médico. Ele teve uma ideia de criar uma convulsão nesse paciente através da cânfora. Então ele injetou cânfora nesse paciente e esse paciente convulsionou. Na 5ª sessão,
esse paciente fala assim, que estava em mutismo. Eles não sabiam mais o que fazer com esse paciente. E ele fala assim, doutor Meduna, o que eu estou fazendo aqui? Ele relatou como curado. Esse paciente teve alta depois desse hospital, não se tem relato depois da sequência, mas aquilo ficou nos anais da história da psiquiatria. E aí, em 1938, por aí, 2 italianos, somando A com B, resolvem fazer uma descarga elétrica na cabeça das pessoas para tratar a depressão. E veja bem que não é, aqui nós não estamos defendendo a eletricidade, o ECT, nós estamos defendendo o bem-estar da pessoa que está sofrendo. Só que aí tu vê que em 38 surge isso, em 1950 surgem remédios, e aquilo, através de filmes, através de um preconceito, de um mau uso também, quem sabe na época, porque não se sabia, os relaxantes musculares surgiram depois de 40. Então até então não tinha nem o que fazer, não é porque não queriam, não se sabia. Então a história foi indo, e aí o ECT caiu em desuso, porque até tal época ele usava, depois ele veio caindo em desuso. E o ECT é a eletroconvulsoterapia. Que são os choquezinhos. O famoso choque, tá? Terapia do choque. Que não é botar numa cama elétrica e eletrocutar o cara em 220, como não às vezes aparece nos filmes. Isso aí. Aquele filme Estranho no Ninho relatou isso, né? Um paciente que eu acho, no meu julgamento, até foi mal indicado, ele está hospitalizado, né? Um paciente antissocial, que ele agitava as pessoas lá dentro. E uma pessoa fazia eletrochoque nele. Aquilo também fez com que criasse um tabu, como um preconceito. Se fosse uma tortura. Exatamente. Né? Só que nos últimos 15 anos, a psiquiatria voltou a entender melhor, compreender melhor essa ação. Junto com isso, fazendo um paralelo a isso, há muito tempo atrás, o interesse também residiu no aspecto do magnetismo, induzindo uma alteração na membrana do neurônio. Isso é importante porque nós vamos falar de 2 tratamentos que não são comuns, né? São reservados para casos que não respondem à medicação. Então, quer dizer, aqueles 30% a 40% que não estão melhor, eles têm uma possibilidade de ter uma ferramenta na medicina, na psiquiatria hoje. Tá? O ECT, voltando ao ECT, então, a eletroconvulsoterapia, hoje ela é feita num ambiente hospitalar, sob anestesia. O paciente não sente absolutamente nada, não tem nenhum tipo de sofrimento ao paciente, pelo contrário, o que está gerando sofrimento é a depressão, né, nesse caso. Então o paciente, para ter uma ideia de como é feito isso, hoje ele vai para um hospital, ele vai para o bloco cirúrgico, ele faz sob anestesia, o anestesista fica com o paciente, ele toma uma anestesia que é só um relaxamento, como se fosse fazer uma endoscopia. Se faz o procedimento que não dura, a passagem da corrente elétrica não dura mais que 6 segundos. É breve, é indolor hoje em dia para o paciente. E nisso se observa a convulsão. Na verdade, com os relaxamentos, com os relaxantes musculares de hoje, tu não vê mais a convulsão. Mas tu vê a atividade elétrica através de um eletroencefalograma mudando a membrana do neurônio. O paciente faz isso, 15 minutos depois, 20, começa a recuperar a consciência, vai para a sala de recuperação, 1 hora depois vai para casa. Não tem nada de sofrimento. Então, isso é o ECT hoje, na cena de hoje. Quando a gente olha filmes, documentários, às vezes pessoas até mal... que não entendem isso, mas veem aquilo como uma tortura. Hoje não tem nada disso na medicina hoje. Como eu falei do magnetismo, teve pessoas que resolveram pesquisar por que o magnetismo poderia modular o nosso neurônio. E aí então surge outra forma de terapia, um pouquinho mais suave que o ECT, porque não precisa de anestesia, o paciente faz acordado, não tem dor, que é
a EMT, que é a estimulação magnética transcraniana. Tá? Ela é, então, um procedimento seguro, indicado para casos ou que não toleram os efeitos colaterais da medicação, ou então que não respondem aos tratamentos. E pode ser usado como um complemento à medicação também? Deve. Né? Hoje em dia, na prática clínica hoje, o que a gente entende é o sinergismo, não é uma substituição. Não está pedindo o paciente tirar a medicação, tu quer as duas coisas para tirar esse paciente logo dali. Porque ainda na medicina tem o conceito primeiro, quanto antes tu tratar, melhor. Claro. Se tu deixar a coisa arrastar, muitas vezes isso não consegue mexer aonde tu quer que mexa. Então, doutor Gustavo, eu poderia usar esse recurso também para casos de depressão leve e moderado, ou não? Moderada, a indicação tem. Leve, a primeira indicação. O CAMAT, que é essa força-tarefa que hoje é abrigada no Canadá, tá? O CAMAT é uma diretriz que guia e norteia muitos psiquiatras no mundo inteiro. Tá? Então, os colegas de lá pesquisam muito o que está sendo feito e o que funciona, o que tem evidência científica, o que não tem. E a cada tempo, eles se reúnem para lançar essas diretrizes. Então, por exemplo, depressão maior, depressão bipolar, ansiedade. O que se tem que a gente possa usar? Em 2016, esse próprio grupo lançou para quadros refratários. E quando não melhora, o que eu tenho? Sim. Então, quer dizer, ele deu luz, ele deu esperança àqueles pacientes que antes não tinham o que fazer. Então, ele coloca como grau de evidência, e ele cita 5 formas de estimulação, de neuromodulação, vamos chamar assim. Então, ele cita o ECT, classicamente, então, vindo desde a década de 30, acompanhando a medicina. Então, o ECT ele é interessante porque, por mais que teve as revoluções farmacológicas, ele está vivo ainda. Sim. Ele não foi proscrito. Ele apenas se aperfeiçoou. Veio a estimulação magnética transcraniana, a EMT, e vem coisas a estarem em pesquisa, que é a TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, tá? Que é um tratamento como se fosse um aparelhinho portátil, mas ainda em fase de pesquisa. Esse eles estão achando que funciona para quadros mais leves. Tem a DBS, que é a Deep Brain Stimulation, que é uma invasão aí neurocirúrgica reservado para alguns casos ainda sob investigação. Tá? Obviamente que tem condições neurológicas que ela é bem indicada, mas na psiquiatria ainda como um potencial. Tá? E tem a estimulação do nervo vago também em estudo. Então seriam essas as 5 formas da gente neuromodular. As mais indicadas, ou as com grau de evidência 1, que é o que mais traz evidência, é a estimulação magnética e o ECT. O ECT tem uma ressalva. Ele pode trazer, e é relativamente frequente, problema na memória. Não que ele crie um problema na memória biográfica do paciente. O paciente não vai esquecer quem ele é, ou quem é a esposa, ou o marido, não é isso. Mas ele pode trazer, enquanto se fala enquanto fazem as sessões, assim, um déficit na memória recente, tá? Que isso é passageiro. E hoje em dia se cuida muito para a posição dos eletrodos, para o tempo de corrente, para a forma da corrente elétrica. Tudo isso é possível modular hoje em dia com os equipamentos que se tem para evitar essa questão na memória. Tá? A EMT, então a estimulação magnética, não causa isso. Tá? As 2 formas hoje em dia que a gente tem, elas são feitas em sessões. A EMT é feita no próprio consultório, o médico psiquiatra fica junto, mas não precisa nenhum preparo. A ECT, em contrapartida, ela precisa ter jejum, porque o paciente vai tomar um anestésico, precisa ir para o hospital, tem que ser feito em hospital, para a segurança de todo mundo. Ninguém quer ter problema, nem o médico, nem o anestesista, nem a enfermeira, nem o hospital, nem o paciente.
Então é uma segurança para todo mundo. Mas ele tem que ser feito nesse ambiente hospitalar. Tá? A EMT, ela tem efeitos colaterais? O que ela pode causar? Ela pode causar um desconforto e uma dor de cabeça. No momento da aplicação. Mas ela não dói no momento da aplicação. Não dói. Nenhum paciente que eu tive até hoje teve que descontinuar por dor. Causa um desconforto. Eles falam, tem alguma coisa? Leve. Alguns pacientes podem ter dor de cabeça, a famosa cefaleia após a sessão. E isso se maneja com um analgésico, ou às vezes o paciente nem tem isso. Tá? E é um tratamento livre de efeitos colaterais contínuos. O que se mostra como efeito terapêutico, e aí que vem uma coisa interessante, é a capacidade desses tratamentos de criarem fatores de proteção neuronal, que hoje em dia se pesquisa muito, que é o BDNF, que quando isso aumenta quer dizer que o cérebro está melhor, né? Que então é capaz de formar neurogênese, aquela história da plasticidade cerebral, tanto na ECT quanto na EMT, né? Então são coisas muito interessantes, porque uma vez se achava que o cérebro não tinha essa plasticidade toda, né? Ou que se chegava em algum momento da vida e que nossos neurônios não modificavam. Sim. Hoje não tem mais isso. Hoje em dia a gente sabe que remédios podem causar isso. Esses tratamentos que a gente chama biológicos, porque não são químicos, embora o mecanismo de ação envolva questões neuroquímicas, né? A ECT, por exemplo, promove uma cascata dessas monoaminas entre os neurônios, que é a serotonina, noradrenalina e dopamina, favorece esse BDNF, a formação dele, né? Favorece a neurogênese, né? E o mesmo ocorre com a EMT. A EMT, eu acho que a gente entende ela como uma eficácia menor que a ECT. São maiores que remédios, mas menores que a ECT. A ECT a gente reserva para quadros graves, risco de suicídio, quadros catatônicos, uma debilidade que a pessoa não se alimenta, sabe? Então aqueles quadros muito severos, assim, a gente reserva a ECT. A EMT, no paciente tem os sintomas mais moderados. E me parece que os quadros leves é a TDCS, que é um aparelhinho, hoje em dia, o IPQ em São Paulo pesquisa muito isso. Tem à venda esses aparelhos, mas assim, a gente não pode sair dizendo que isso é uma panaceia que todo mundo deveria, sei lá, ir trabalhar e botar uns choquinhos na cabeça e ficar fazendo. Mas se tem estudos, se estão estudando, e o pessoal que estuda está tentando entender que para quadros leves ela pode ser benéfica, né? Que é a despolarização do neurônio. O nosso corpo é um campo eletromagnético. Quando a gente tem uma parada cardíaca, o que eles vão fazer? Muitas vezes eles vão fazer uma massagem cardíaca para tentar com que o osso estimule fisicamente o teu coração. Muitas vezes eles vão te dar um choque para te reanimar. Por que a gente não pode pensar, a grosso modo, obviamente, que o cérebro não tem também funções elétricas? A gente não tem o eletroencefalograma, a gente não tem o eletrocardiograma, ou seja, a gente tem atividade elétrica nesses órgãos. A gente não pode excluir também isso, né? Então, são ferramentas que se tem hoje em dia. E pode-se pensar que tem algo ali que não está funcionando adequado, né? Corrige ali e, ao mesmo tempo, faz uma correção química, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre isso e eu encontrei uma explicação muito interessante, assim, uma metáfora que eu gostei muito, que eu vou compartilhar com vocês. Sobre a estimulação magnética transcraniana. Então o EMT é como desembaraçar fios de pensamentos emaranhados na mente. Eu gostei muito, porque tu fica imaginando aquele emaranhado, né, de pensamentos confusos, sobrepostos, misturados, tudo no mesmo. E ele vai se alinhando, né, para passar corrente. E também eu li que melhora a comunicação entre neurônios e redes neurais. Então,
dar uma noção para a gente entender um pouquinho mais, né? Criar um pensamento sobre isso, né? Acho que ajuda a gente formar um conceito sobre isso, né? Desse alinhamento e dessa fluidez da rede neural. Penso que quanto mais a gente puder se desprender da medicação e encontrar outros recursos com menos efeitos colaterais, seria o ideal para a gente, né? Eu acho que é como eu quis situar o nosso ouvinte a compreender que o termo depressão ainda não terminou. Provavelmente ele está em construção. Provavelmente vão encontrar. Eu tenho pacientes que já me disseram assim, Gustavo, eu melhorei, parece que eu enxergo as cores diferente. Sim. Só que se tu lê isso, não está num critério diagnóstico. Sim. Então, provavelmente, a percepção vai ser melhor compreendida no futuro. Né? Pacientes que só olhavam coisas negativas da vida começam a olhar a vida mais colorida. Sim. Então, baseia-se na compreensão de que é a pessoa que tem que estar melhor. Não é o mundo que tem que estar melhor. Claro. O mundo já nos mostrou que ele é assim. Se a gente lembrar a história, a gente já passou por guerra, por inquisições, queimar pessoas em praça pública. Quer dizer, a história do mundo é um caos. Por que para a nossa geração vai ser diferente? Sim. Não, então, o mundo, a gente hoje vive isso. Né? O mundo está uma pólvora, sabe? Sim. Então, assim, vai mudar? De repente não mude. E nós temos que tentar ficar bem nisso aí. Porque nós, inclusive, estamos vivendo mais, né, doutor? Nós estamos Parece que está mais complexo, né? Sim, porque nós tínhamos uma vida para viver até os 60, 70 anos. Então, a forma como eu me alimentava e cuidava do corpo ia bem até lá. Agora mudou, né? Agora mudou. Facilmente tu chega até os 90. Com que corpo? Com que mente? Que preço tu paga? Que preço? Porque eu acho que tudo gira em torno do bem-estar. Mas para mim chegar nisso eu preciso de investimento, né? Eu preciso me dispor a buscar isso, porque dos 70 até os 90 são 20 anos. É muito tempo para te estar mal. É muito tempo. E a gente tem um estado, o estado do Rio Grande do Sul é assim, né? Hoje em dia a gente tem a maior população idosa está no Rio Grande do Sul do Brasil. Olha. Né? E isso tem um outro estudo que mostra que qualquer quadro, qualquer transtorno mental predispõe a doenças demenciais. Porque se compreende que o transtorno mental é um transtorno inflamatório. Nossa, ele gera inflamação. Como se a gente machucasse o nosso músculo e batesse, ele fica roxo e dói. O pessoal entende que estar deprimido, níveis de ansiedade alto, esquizofrenia, bipolaridade. Até o estresse, não, doutor? Mas com certeza. Né? O cortisol elevado, né, vai predispor a pessoa a ter quadro demencial. Então, assim, se a gente está envelhecendo mais, se a gente tem que cuidar melhor, como é que a gente vai chegar lá na outra ponta? Né? Então, hoje, o que a gente faz hoje está respingando no nosso futuro. E aí que vem uma coisa importante, que é aquilo que eu citei antes, que é assim, é aquilo que a gente tenta orientar os pacientes, como estilo de vida, deixar o sedentarismo de lado, atividade física, alimentação. Isso é muito importante porque é uma probabilidade maior disso te ajudar. Porque se tu não fizer isso, assim, uma outra cena que eu aprendi é vamos pensar que um paciente está deprimido. E a depressão é um carro, tá? Ou melhor, o paciente é o carro. Está andando na rua, o pneu está cheio, tem óleo, tem gasolina, e de repente a roda cai no acostamento. Não adianta a gente ficar acelerando, querer ficar com raiva da vida, brigar com a vida, reclamar da vida. Só vai causar um buraco maior ainda. Essas horas a gente tem que descer do carro, botar umas pedras embaixo dessa roda e voltar para a estrada. Quem sabe esse momento que eu citei do carro atolado
é o paciente deprimido. A pedra, as madeiras que a gente bota ali embaixo para desatolar o carro, seja os antidepressivos, seja a ECT em alguns casos, em outros casos a EMT, o que for, a psicoterapia. Tá? Isso vai ajudar o paciente a voltar para a estrada. Só que na estrada, o que vai guiar ele já não é mais aquilo que o tirou. Tudo bem, vai se continuar os remédios, vão continuar as sessões de manutenção, mas principalmente vai ser o estilo de vida. Exato. Né? Tanta pessoa não ter horário para nada, dormir mal, sair da depressão e voltar a dormir mal, ficar horas no celular, não se cuidar, provavelmente o carro vai atolar de novo. Vai, exatamente. Né? E a gente que trabalha com a saúde mental, a gente percebe muitas vezes o paciente buscando pelo tratamento e depositando toda essa responsabilidade de cura na nossa mão, né? Tá aqui meu problema. Me dá uma pílula mágica. Uma mágica. Quantas sessões tu precisa para me curar, né? E eles se tiram o principal jogador do jogo. Ele vai para a arquibancada. É ele. Sim. Ele vai e eu sempre digo assim, que bom que também tem responsabilidades do paciente no tratamento. Porque tu imagina tu depender de um tratamento do mundo. Sim. O mundo não está no nosso controle. Sim. Então, a pessoa se colocar como um jogador ativo desse processo, muda a história do jogo. Sim. Agora, se eu ficar na passividade... Gustavo, me dá um choque na cabeça para eu melhorar, ou me dá um remédio para eu me curar. Inclusive tem um estudo na Universidade da USP que eu vou dar, que nem eu citei o Prozac, a pílula da felicidade. Será que ela cria felicidade? E esse foi o questionamento dos colegas de lá. Então eu vou pegar pessoas normais e vou dar esse remédio, e vou pesquisar eles nas funções cognitivas, de humor, e o que eles viram é que os pacientes tinham só os efeitos colaterais. Ou seja, se o paciente não tem depressão, ele não vai melhorar. Não vai ficar mais feliz. Ele não vai ficar mais feliz. Sim. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, que, de novo, é o tailor-made. É o alfaiate. É a capacidade de fazer uma coisa para ti. E talvez lá no início, poder olhar para essa situação e perguntar a serviço do que ela está aí. A serviço do que está ali essa depressão, essa tristeza. Porque pode ser um caminho inicial de mergulhar para dentro de si. Pode ser a primeira... E a gente precisa, às vezes, ter uma viagem para dentro, quer dizer, uma introspecção, até para se permitir se conectar melhor. Né? Porque a gente está muito com fora, né? Muito com o externo. Muita demanda externa e pouco contato interno. E essas patologias, elas te obrigam a olhar para ti. Porque elas te param. Elas te causam mal. Elas te param. Pega uma síndrome do pânico, ela te para. E causa um sofrimento enorme. Meu Deus, só que muitas vezes, quando o paciente chega nesse estágio, ele está no fundo do poço. E aí ele vai topar qualquer coisa para sair. E ali é onde ele tem um processo de evolução muito grande, porque ele vai ter que... Ele chegou à conclusão de que ou ele muda e começa a buscar os recursos internos dele, ou ele vai ficar com aquele mal-estar para sempre. Não são todos, né? Tem os que se entregam, mas os que resolvem buscar a sua cura, quando saem disso, saem infinitamente melhor. E para a gente que está trabalhando com esses pacientes, eu costumo falar para eles, eu não posso querer te curar mais do que tu mesmo. O principal remédio é o paciente. Eu vou junto, mas tu que tem que puxar, tu que tem que, né? Porque senão a gente não